Fala galera, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aulinha de Química. Hoje vamos tentar abordar alguns temas específicos relacionados às transformações químicas, como elas ocorrem, de que forma elas ocorrem, entender esses processos químicos que nós temos no nosso dia a dia, que nós temos dentro de laboratórios, que acontecem nas indústrias, processos que a gente às vezes não percebe até por muitas vezes que estão acontecendo e que são bem específicos, bem interessantes da gente entender. Legal? Quando eu me refiro a essa questão dessas transformações do tipo química, eu prefiro começar de uma forma, falando sobre os dois tipos de transformações que nós temos. Nós dizemos que nós temos os processos ou transformações ou fenômenos do tipo físico e os processos ou transformações do tipo químico. Nós temos dois tipos, nós dividimos esses processos dessa forma. Os fenômenos físicos, as transformações físicas, elas acontecem na estrutura, quando você se refere à forma da matéria. Você pega aquela matéria e você altera somente a forma daquela matéria. Por exemplo, eu pego uma barra de aço, de ferro e amasso. Eu apenas alterei a forma dela. Eu pego um cubo de gelo e deixo ele derreter com o passar do tempo. Eu alterei somente a forma. Por que eu alterei somente a forma? Porque a substância ou as substâncias que formam, que fazem parte da composição daquela substância, não foram alteradas. Continuam sendo as mesmas, desde o início do processo até o final do processo. A outra forma de transformação, que é a que mais nos interessa, é a transformação química. Dentro da transformação química, nós temos uma transformação mais estrutural. A gente altera a estrutura molecular das substâncias que estão ali em questão. A gente diz que ali ocorre uma reação química. Eu pego uma substância, e aí no caso podem ser várias substâncias, pego uma matéria em questão. Essas substâncias que formam essa matéria serão transformadas em outras substâncias após o processo. Por exemplo, quando eu pego um pedaço de papel e queimo, quando eu queimo esse pedaço de papel, eu tenho uma reação química ocorrendo naquele processo. Por que eu tenho uma reação química ali? Porque eu transformo a matéria, papel, ar, já que eu preciso do oxigênio para a reação acontecer, eu pego essas substâncias e transformo em novas substâncias. Ao final do processo, diferente do que aconteceu lá no fenômeno físico, quando eu, por exemplo, peguei a água na forma sólida e derreteu para a forma líquida, quando eu peguei uma barra de ferro e simplesmente amassei, não deixou de ser ferro, eu aqui no fenômeno químico, na transformação química, eu tenho uma nova substância ou novas substâncias sendo produzidas. Então, o que a gente tem, na verdade, é que dentro da reação química, eu tenho uma transformação de substâncias. Eu pego um número qualquer de substâncias e transformo em novas substâncias. A gente diz que ocorre um rearranjo molecular. Como assim um rearranjo molecular? A gente tem as moléculas que estavam antes do processo começar, no início do processo, e eu pego essas substâncias e as suas moléculas serão reorganizadas. Eu irei quebrar essas ligações existentes entre os átomos presentes naquela substância. Esses átomos irão se reorganizar e aí irão se juntar e formar novas substâncias. Por isso que a gente tem esse rearranjo molecular. Moléculas que estavam de um lado não aparecerão do outro lado. Elas serão transformadas. O que irão se manter são os elementos. Os elementos químicos formadores das substâncias, na primeira parte do processo, aparecerão novamente ao final, porém reorganizados, num novo rearranjo, de uma forma diferente que a gente teria. Para a gente representar uma reação química, nós temos vários tipos de reações, a gente precisa representá-la graficamente, a gente precisa entender a reação química, trazer ela para o papel, por exemplo.
Eu, por exemplo, tenho a combustão, eu, por exemplo, tenho a ferrugem. E como que seria essa reação? Essa reação está acontecendo lá. Eu vejo a queima de um pedaço de madeira, de um pedaço de papel, mas eu não estou vendo a reação acontecendo dentro das substâncias. Como que as moléculas estão sendo transformadas? Eu tenho, por exemplo, a ferrugem. Eu ali tenho uma reação química que está acontecendo, mas eu não vejo as moléculas de ferro reagindo, por exemplo, com o oxigênio. Então, como que eu vou representar isso? Como que eu faço para poder enxergar a reação química melhor do que quando eu vejo o sistema que ela se encontra e o processo que está acontecendo? Para isso, para eu representar essa reação química, eu vou me utilizar da chamada equação química. A palavra equação vem da matemática, vem da equação matemática, onde você tem lá x mais y igual a 10, por exemplo. Isso é uma equação matemática. A equação química, ela se assemelha à equação matemática. Ela terá características parecidas com uma equação matemática. Nós vamos utilizar, primeiro, as substâncias que fazem parte desse processo, antes e depois, no início e no fim. Por isso, nós dividimos a equação química em duas partes, chamados de reagentes, que são as substâncias que estão antes do processo. Isso quer dizer, são as substâncias que irão reagir, que irão ser transformadas. Ao final do processo, as substâncias formadas são chamadas de produto. Então nós temos, dentro de uma equação química, reagentes e produtos. Então a gente tem uma equação dividida em duas partes, assim como tem a equação matemática, o primeiro membro, o segundo membro. A mesma coisa vai acontecer aqui. Uma diferença da equação matemática para a equação química é que dentro da equação matemática se utiliza o sinal de igual, né? X mais y igual a 10. Então nós temos o primeiro membro x mais y, segundo membro 10, dividido pelo sinal de igual. Dentro da equação química, nós vamos utilizar uma seta. Essa seta indica a transformação química que está acontecendo. É essa seta que vai indicar quem está antes da seta, que são os reagentes, quem está após a seta, que são os produtos. Então, quando eu tenho uma equação química, quando eu escrevo essa equação química, que representa uma reação que ocorre na natureza, que ocorre dentro de um laboratório ou dentro de uma indústria, eu vou representar as substâncias com as suas moléculas. A gente vai pegar lá a molécula representada numa fórmula química, que a gente já falou sobre isso num outro momento. Essas fórmulas serão colocadas nas posições reagente, que são aquelas substâncias que estão reagindo, e produto, que são aquelas substâncias que estão sendo produzidas. Então reparem o seguinte, eu tenho aqui uma organização. Reagente são as substâncias que vêm à frente, antes do processo acontecer. Produto são as substâncias que vêm ao final. Depois, o resultado da reação é o que eu produzi naquele processo específico. Tá legal? Eu, por exemplo, coloquei aqui uma reação química. Bem simples. Então eu tenho, vou fazer a leitura direta. Depois a gente entende o que significa cada parte da reação. 2H2O2, aqui, uma seta, 2H2O, um L, mais O2G. Vamos entender o que eu estou escrevendo aqui. Essa leitura que eu fiz foi uma leitura leiga, uma leitura sem o entendimento do que está escrito ali. Se eu tenho uma reação química, eu tenho que entender que essa substância é o reagente da reação, isso é a substância que está no início do processo, e essas substâncias que aparecem aqui são o produto, isso é, são o resultado da minha reação química. Foram produzidas dentro daquele processo especificamente falando. Beleza, então eu vou entender de que forma. 2 é o chamado coeficiente, a gente vai falar dele até um pouquinho mais à frente, entender um pouquinho melhor o que o coeficiente faz e como a gente utiliza o coeficiente. Mas a ideia inicial é que o coeficiente está dando uma relação da quantidade de moléculas daquela substância. Então eu tenho duas moléculas, e aí eu tenho a fórmula de uma substância, H2O2, que é a água oxigenada, o peróxido de hidrogênio. Então, duas moléculas de água oxigenada, de H2O2,
O que é isso que aparece entre parênteses? Entre parênteses, nós podemos colocar o estado físico da substância ou a forma como a substância se encontra. Como assim o estado físico? Líquido, gasoso, sólido, no caso seria a letra S indicando. Então eu sei que essa substância aqui, ó, que é H2O, é a água, está no estado líquido. Eu sei que o O2, que é a substância gás oxigênio, se encontra no estado gasoso dentro desse processo. Além do estado físico, eu posso indicar a forma. O que seria esse aqui? Aqui significa aquoso. Então, H2O2, água oxigenada, aquosa. Como assim em solução? Em solução aquosa, diluída em água. Tá legal? Então, é uma informação que eu trago para reação química. Eu preciso colocar todas as informações que eu puder e que forem necessárias sobre aquela reação que acontece. Como eu falei, a equação ela representa a reação química. Então a reação está acontecendo, o fenômeno está acontecendo, a ferrugem, a combustão de alguma substância, ela está acontecendo. Eu ali vejo o processo dentro do sistema, eu vejo a matéria sendo transformada. A equação vai trazer para mim o que eu às vezes não consigo enxergar, ou melhor, o que eu não consigo visualizar. Por que eu não consigo visualizar? Porque está acontecendo dentro da matéria. São as substâncias que estão sofrendo a transformação química. Essas substâncias, elas serão transformadas e nós iremos, a partir de uma equação química, representar e indicar como isso acontece. Por isso, um cuidado muito grande quando a gente escreve uma equação química. Eu tenho que colocar as fórmulas das substâncias corretas, os estados físicos, se necessário, também corretos, a posição de quem é reagente, de quem é produto, também tem que estar correto. Eu tenho que indicar quem está antes do processo, quem é produzido no processo. Eu preciso de todas as informações necessárias para que aquilo ali aconteça de forma correta. Certo? Dependendo de como essa reação for representada, isso é, dependendo de como for a organização de uma equação química, como estão os reagentes, como estão os produtos organizados dentro da equação, eu vou classificar as reações de 4 formas diferentes. São 4 tipos de reações que a gente tem, são 4 classificações específicas, que são síntese ou adição. A reação de síntese ou a reação de adição é aquela que nós temos apenas um produto. Nós iremos ter uma reação química onde o resultado final será somente uma única substância. Eu tenho apenas um produto, uma única substância foi produzida dentro daquele processo. Então, eu tenho aqui 2 substâncias no reagente, somente um produto. É uma reação de síntese, eu estou sintetizando. Eu estou fazendo uma adição onde eu tenho apenas um único resultado. Então, dentro da reação de síntese ou reação de adição, o que eu tenho é apenas um produto, uma única substância sendo produzida dentro daquele processo, dentro daquela reação química específica. Ok? A reação de análise ou decomposição, ela seria o contrário da reação de síntese. Como assim seria o contrário da reação de síntese? Lá na reação de síntese eu tenho um único produto, um único resultado da reação. A reação de decomposição eu tenho apenas um reagente. Eu tenho uma única substância que será transformada em novas substâncias. Para uma reação de decomposição ocorrer, a gente diz que eu preciso de um fator externo. Aquecimento, uma luminosidade, a luz, presença de luz, a eletricidade, corrente elétrica passando pela substância, para que aquela substância em questão seja transformada em novas substâncias. A reação de decomposição, a análise, que seria a quebra, eu vou quebrar uma substância e produzir novas substâncias a partir daquela única substância em questão. Então eu tenho um único reagente, esse reagente sofrerá um fator externo da reação química fora do sistema, esse fator externo irá transformar essa única substância a partir da quebra dela em novas substâncias, em vários resultados, podem ser 2, 3, quantos forem produtos produzidos a partir daquela única substância na reação de decomposição, certo? A simples troca ou reação de deslocamento, ela acontece de que maneira? Eu tenho 2 substâncias no reagente, 2 substâncias no produto.
Porém, essa substância que se encontra no reagente, uma delas, será uma substância do tipo simples. E do outro lado, eu também terei uma substância do tipo simples, no caso no produto. O que é uma substância simples? Substância simples é aquela substância onde eu tenho apenas um elemento. Então, por exemplo, ZN, uma substância simples, reage com ácido sulfúrico, H2SO4, uma substância do tipo composta, onde tem 3 elementos aqui, produzindo sulfato de zinco, onde eu tenho uma substância composta, e H2, que é o gás hidrogênio, também uma substância simples. A gente chama de reação de deslocamento porque a ideia que a reação acontece é como se o zinco deslocasse o hidrogênio, tirasse o hidrogênio daqui, entrasse no seu lugar, formando uma nova substância, e o hidrogênio formaria uma substância simples, sozinho ali, somente ele. Então, a reação de simples troca ou deslocamento, eu tenho esse deslocamento, onde uma substância desloca uma parte da outra substância. Para essas reações acontecerem, para a gente ter a reação de simples troca ou deslocamento, eu preciso que o elemento que forma a substância simples no reagente seja mais reativo. Existe uma série de reatividade. Essa série está relacionada ao posicionamento dos elementos dentro da tabela periódica. E aí eu preciso que esse elemento seja mais reativo do que o elemento que se encontra aqui. Senão, a reação não vai acontecer. Eu pegar um elemento numa substância simples com uma outra substância composta, se ele tentar deslocar, se ele tentar que a reação aconteça e ele for menos reativo do que o outro elemento, a reação não ocorre. Se ele tiver uma reatividade maior do que a do outro elemento, ele irá deslocar, vamos dizer assim, né? Ele irá substituir aquele elemento em questão, produzindo assim uma nova substância composta, certo? Então, na reação de deslocamento ou simples troca, eu tenho uma substância simples reagindo com uma substância composta, produzindo assim uma nova substância composta e uma nova substância simples a partir desse deslocamento de uma parte da substância. Correto? Na reação de dupla troca, eu tenho o seguinte, eu tenho uma troca entre os pares que formam as substâncias. Então, eu tenho um rearranjo onde eu troco os pares. Reparem o seguinte, NaCl, HNO3. O que seriam os pares? Vamos dizer assim, a parte positiva e a parte negativa. NaCl, primeiro par, NaCl. Segundo par, HNO3. Parte positiva, parte negativa. Reparem que do outro lado, olha como é que fica. O Na se junta com a parte negativa que se encontrava na outra substância. NaNO3. E o Ag, que é a parte positiva, se encontra com a outra parte negativa da outra substância, formando a HCl. Eles trocam os seus pares. É chamada a reação de dupla troca exatamente por isso. Eu troco os pares, onde eu tenho os ligantes formando a parte positiva e a parte negativa da reação. Essa parte positiva de uma se junta com a parte negativa da outra e vice-versa, vai acontecer exatamente a mesma coisa. Então eu tenho 4 classificações de reações. Reação de síntese ou adição, onde eu tenho somente um produto. Reação de análise ou decomposição, onde eu tenho somente um reagente. Reação de simples troca ou deslocamento, onde eu tenho uma substância simples reagindo com uma substância composta. Desloca uma das partes da substância composta, produzindo assim uma nova substância composta e uma nova substância simples. E a reação de dupla troca, onde eu tenho a troca dos pares. A parte positiva de um vai se unir à parte negativa do outro, formando assim novas substâncias do outro lado da reação, no final do processo da reação química. Certo? Beleza. Apesar de eu ter essas classificações, eu tenho alguns tipos de reações específicas. E eu vou falar um pouquinho de cada uma delas, já que elas serão mais trabalhadas num outro determinado momento. Certo? Um tipo específico de reação que a gente tem, que na verdade se divide em 2 tipos, são as reações termoquímicas. Como assim reações termoquímicas? São reações que envolvem ganho e perda de calor. Elas envolvem energia. Eu tenho a energia sendo produzida ou utilizada para aquela reação acontecer. Então eu tenho 2 tipos de reações. A reação endotérmica e a reação exotérmica.
térmicas, dois tipos de reações termoquímicas. Nós dizemos que existem as reações isotérmicas. Reações isotérmicas são aquelas que não envolvem energia, não envolvem ganho ou perda de calor. Elas não estão relacionadas à necessidade de energia para a reação acontecer ou produção de energia quando a reação acontece, certo? São as reações isotérmicas. Já as reações endo- e exotérmicas, elas envolvem calor. Especificamente falando, as reações endotérmicas são reações que precisam absorver energia, calor do sistema para que elas possam acontecer. Os reagentes só chegarão à forma de produto a partir da absorção de energia daquele sistema. Então é necessário você aquecer aquela reação por muitas vezes. Você precisa indicar, você precisa dar calor, dar energia para aquela reação para que ela possa acontecer. Ou ela vai resfriar o ambiente. Por que ela vai resfriar o ambiente? Porque ela vai absorver o calor que tem naquele sistema para que a reação possa acontecer. Então as reações endotérmicas são reações que você tem que dar calor para a reação acontecer. O calor será utilizado, será absorvido pelo sistema para que a reação ocorra e você tenha o resultado final produzido a partir daquele reagente, daqueles reagentes em questão. As reações exotérmicas, você tem a produção de calor, você tem a liberação de energia, a produção de calor para o sistema. Então, quando uma reação exotérmica ocorre, o sistema ganha calor, por isso que você tem aumento da temperatura ali. Exemplo clássico das reações exotérmicas são as reações de combustão. Vamos lá. Reação de combustão, que é um tipo também específico de reação, são as reações de queima. Toda vez que eu tenho uma combustão, eu estou tendo a queima de alguma substância. Para eu ter queima, eu preciso de um combustível e de um comburente. Eu tenho sempre essa organização para a reação de combustão. Eu preciso que uma substância seja o combustível e eu preciso de uma substância que seja o comburente. Geralmente, comburente é o O2, é o gás oxigênio. Ele está presente nas reações de combustão. As reações de combustão de queima que acontecem dentro do nosso dia a dia ocorrem na presença do gás oxigênio. Por isso que se você não tiver o gás oxigênio ali, a reação de combustão não irá ocorrer de forma eficaz. Como que a gente pode provar que o gás oxigênio é necessário para a reação de combustão? Uma experiência bem simples. Pega uma vela pequena, acende a vela, ela vai ficar queimando ali, teoricamente, até a vela acabar, correto? Pega a vela e aí você pega um copo bem maior do que a vela e coloca sobre essa vela. O que você vai reparar é que com o passar do tempo, a vela vai apagar sozinha, sem você assoprar, até porque o copo vai estar ali em cima, sem você mexer, sem nada. Por que isso vai acontecer? Por que a vela irá apagar? Isso irá acontecer porque todo o gás oxigênio do sistema foi absorvido. Acabou esse gás oxigênio do sistema, a reação para de ocorrer. Eu não tenho o comburente, o gás oxigênio, a reação não ocorre. Então, para a reação de combustão acontecer, eu preciso do combustível e de um comburente. Esse comburente geralmente é o gás oxigênio presente no ar atmosférico, daí as reações de combustão acontecerem facilmente dentro do nosso sistema, dentro do nosso dia a dia, certo? Essa reação de combustão, ela é uma reação do tipo exotérmica, por quê? Porque ela é uma reação que libera calor para o sistema. Tanto que se você está queimando qualquer substância, você repara que existe liberação de calor, porque ela é uma reação do tipo exotérmica. Então, reações que envolvem calor, chamadas de reações termoquímicas, são de dois tipos. Endotérmicas é aquela que precisa absorver calor do sistema para a reação acontecer. Então eu preciso dar calor a essa substância ou essas substâncias para que ela possa produzir o resultado da reação. As reações exotérmicas são aquelas que ocorrem com liberação de calor. Elas produzem energia, aumentam a temperatura do sistema onde elas se encontram, certo? Então nós temos esses dois tipos de reações nas reações que envolvem calor. Um outro tipo de reação específica, que também será mais trabalhada e falada à frente, são as chamadas reações de oxirredução. Essas reações, elas envolvem movimento de elétrons.
Tá legal? A gente diz que nessas reações você tem ganho e perda de elétrons, onde você tem uma circulação de elétrons, por isso que elas produzem eletricidade, vamos dizer assim, produzem energia, uma energia do tipo elétrica. Eu tenho movimento de elétrons. Como que eu tenho essas reações de oxirredução? A gente diz que ocorre a oxidação e a redução. Oxidação, que seria a perda de elétrons, e a redução, que seria o ganho de elétrons. Então, dentro da reação química, você terá pelo menos um elemento sofrendo oxidação e você terá pelo menos um elemento sofrendo redução. Para quê? Para um perder elétrons e outro ganhar. Você ter essa circulação de elétrons dentro da reação química. Como que nós visualizamos isso dentro da reação química? Quando eu olho para a equação química que representa a reação, como que eu enxergo essa movimentação de elétrons, a oxidação e a redução? Isso será dado pela carga presente na reação. Lembra do número de oxidação que a gente falou aqui? Então, o número de oxidação dos elementos irá variar. Reparem o seguinte, o ferro, quando está no reagente, o número de oxidação dele é 0, substância simples, NOx 0. O ferro, aqui, já aparece com carga mais 2, então ocorreu o aumento do número de oxidação do ferro. Esse aumento do número de oxidação de ferro indica a perda de elétrons, isso quer dizer, indica a oxidação. No caso, por exemplo, do hidrogênio, o número de oxidação dele no reagente era mais 1, enquanto quando ele aparece no produto, o número de oxidação é 0. Então, ó, reparem, passou de 0 para mais 1. Como teve a diminuição do número de oxidação, baixou o número de oxidação dele, indica ganho de elétrons. Esse ganho de elétrons é chamado de redução. Então, um tipo interessante de reação é a reação de oxirredução, onde você tem o ganho e a perda de elétrons. Essa movimentação de elétrons produz a eletricidade, produz energia do tipo elétrica. Tá legal? São reações específicas, ocorrem com apenas alguns tipos de substâncias e para que elas ocorram, eu preciso que um elemento, no mínimo, um elemento sofra redução e um, no mínimo, sofra oxidação. Preciso de alguém perdendo, alguém ganhando elétrons para que eu tenha um fluxo de elétrons dentro dessa reação química. É o que acontece dentro das pilhas, das baterias. São reações onde você tem esse circuito formado, onde você tem esse fluxo de elétrons formados, onde você tem alguém perdendo elétrons e alguém ganhando elétrons. Chamadas de reações de oxirredução. Por que são chamadas de reações de oxirredução? É dentro da eletroquímica que a gente estuda isso. Porque eu tenho a oxidação e a redução de algum elemento ali presente. Beleza? Então também é um tipo mais específico de reação química que acontece. E a gente, quando fala da equação dela, eu preciso perceber a modificação do número de oxidação das cargas desses elementos ali presentes. Beleza. Um outro tipo de reação, que até já foi falado aqui também, é a chamada reação de neutralização. Não sei se vocês vão se recordar, se já viram as aulas anteriores, vocês vão lembrar com certeza. Reação de neutralização é a chamada reação ácido-base. Como assim reação ácido-base? Onde um ácido e uma base vão reagir, produzindo sal e água. Neutralização porque eu neutralizo o sistema. pH não é nem ácido nem básico. Eu estou neutralizando, estou botando um pH neutro, distante do pH ácido, distante do pH básico que eu tenho. Então, eu tenho um ácido e uma base reagindo, produzindo sal e água. Sempre acontecerá da mesma forma. Eu vou neutralizar o sistema, por isso que é chamado de reação de neutralização. Reação do tipo ácido-base. Eu neutralizo o sistema, produzindo novas substâncias. Então a equação química que representa a reação de neutralização, ela ocorre de que forma? Um ácido e uma base no reagente, produzindo um sal e água que terão um pH neutro do outro lado da reação. Certo? Então eu falei das reações químicas de um modo geral. Como que eu tenho as reações, o que são as reações, como que eu represento as suas equações químicas, e aí um cuidado que a gente tem que tomar. Como que a gente escreve, como que a gente faz a leitura, entender o que é reagente, o que é produto, para poder sim entender como que está acontecendo o processo. Aquele processo que você vê, quando você queima um pedaço de papel, tem uma reação ocorrendo. A equação química vai trazer as informações. Quais substâncias estão presentes, quais substâncias estão sendo produzidas, se ela libera calor, se ela absorve calor. Todas as informações referentes àquela reação devem estar na equação química que será escrita naquele processo.
certo? Falamos dos tipos, as 4 classificações pela organização do reagente do produto. Falamos de alguns tipos mais específicos, como as reações de combustão, como as reações termoquímicas, como as reações eletroquímicas, as reações de neutralização. São reações mais específicas que vão ter algum detalhe dentro da equação química que irão informar para a gente como que aquela reação acontece, mesmo quando eu não esteja vendo aquela reação acontecer, certo? Trouxe aqui exercícios para a gente, pelo menos, tentar gravar um pouco alguns conceitos falados aqui. Então, por exemplo, coloquei aqui de cara um exercício para a gente classificar quais seriam as classificações desses 4 tipos de reações. Lembrando, síntese ou adição, decomposição ou análise, simples troca ou deslocamento e dupla troca. São as 4 formas que eu tenho. Então, por exemplo, primeira reação que eu tenho aqui, ó. Primeira reação. Essa reação, quando eu olho para ela, eu observo aqui, ó, o detalhe, ó. Apenas um único reagente. Então, eu tenho esse reagente sendo quebrado e produzindo 2 produtos. Se eu tenho um único reagente, a gente diz que essa reação é uma reação de decomposição ou análise. Então, a primeira é uma reação de decomposição ou análise. A segunda reação, eu observo que eu tenho 2 reagentes e um único produto sendo formado. Como eu tenho somente um produto sendo formado, eu estou sintetizando. Eu estou pegando vários reagentes sintetizando num único produto, numa única substância. Então, eu tenho uma reação de síntese ou adição. A terceira reação que aparece aqui, reparem que eu tenho uma troca de pares. Como assim uma troca de pares? H2SO4, então o H2 ou SO4. Ca, Cl2, o Ca e o Cl2. Do outro lado eu tenho Ca com o SO4 e eu tenho o H com o Cl. Eu troquei os pares. Eu reorganizei as substâncias trocando os pares, positivo e negativo de cada uma delas. Essa reação é uma reação do tipo de dupla troca. Por último, eu tenho o zinco deslocando o cobre, entrando no lugar do cobre e produzindo uma nova substância e fazendo com que o cobre forme uma substância simples, bem ali sozinho, bem quietinho. Essa reação é uma reação do tipo deslocamento ou simples troca. Então eu tenho decomposição, síntese, dupla troca e simples troca que aparecem aqui na letra B. Certo? Uma outra questão bem interessante. A gente tem o seguinte: há reações químicas que são percebidas pela visualização do desprendimento de gases, como por exemplo as ilustradas a seguir. Assinale a opção que indica os gases liberados na reação 1, 2 e 3. Então eu tenho 3 reações acontecendo aqui. Na primeira, eu tenho HCl reagindo com zinco. Na segunda, eu tenho sódio, Na, reagindo com H2O. E na terceira, eu tenho Na2CO3 reagindo com HCl. Eu preciso entender as reações para eu poder, de certa forma, dizer que gás é esse que está sendo liberado por cada uma delas. Então eu tenho, por exemplo, na primeira, zinco reagindo com HCl. Pela estrutura que eu tenho aqui, o que eu observo? Eu observo que eu tenho uma reação de simples troca. Uma substância simples com uma substância composta. O que irá acontecer aqui? O deslocamento de uma das partes da substância. Então eu terei uma nova substância sendo formada e quem está aqui? O H também irá aparecer sozinho na forma de um gás, que é o gás hidrogênio. Então, ó, já sei qual é o primeiro gás produzido aqui. Vamos para a segunda. Na segunda eu tenho, vou colocar aqui, ó, Na, que é o sódio, reagindo com H2O. Também terei a mesma ideia. Reparem que aqui também vai acontecer uma reação de deslocamento. O Na vai deslocar o H e vai produzir também um gás, que no caso foi até o mesmo, que é o gás hidrogênio. Então, reparem, o Na desloca o hidrogênio da água, produzindo H2, o gás hidrogênio. Última reação, HCl, ácido clorídrico,
carbonato de sódio, Na2CO3. Aqui eu tenho duas substâncias compostas, dois pares. Então, o que vai acontecer é que esses pares serão trocados. E aí a gente tem um detalhe. Vamos trocar os pares. Vai ficar NaCl, H2CO3, que é o carbonato, o ácido carbônico. A partir do carbonato aqui fica H2CO3. Aí a gente repara o seguinte: NaCl, sal, é um sólido. H2CO3 não é um gás, é um ácido. E aí vem um detalhe importante que eu trago para vocês aqui, uma dica. Seria o jump the cat, o pulo do gato. Como assim? O H2CO3 é um ácido extremamente instável. Como assim extremamente instável? Ele, na temperatura ambiente, no sistema de um modo geral, ele não se mantém na forma de H2CO3, isso é, não se mantém na forma de ácido carbônico. Como ele é extremamente instável, quando ele se encontra dentro da solução, o que a gente repara é que ele será transformado, vamos dizer assim, ele irá se transformar, acontecerá uma reação subsequente a essa, aonde o ácido carbônico irá se decompor em duas novas substâncias: água e ácido e gás carbônico. Então, reparem o seguinte, reparem no que acontece. HCl reagiu com o Na2CO3. Ácido clorídrico reagiu com o carbonato de sódio. Reação de dupla troca, tive a produção de duas novas substâncias compostas. Quais? O NaCl, cloreto de sódio, sal de cozinha, que a gente conhece, está na estrutura aqui, uma substância sólida. E o ácido carbônico, H2CO3. Sendo que o ácido carbônico, H2CO3, é uma substância instável. Guarda isso aí. Anota isso aí, traz isso para você. Como ele é uma substância extremamente instável, dificilmente ele se mantém na forma de ácido carbônico. E aí o que acontece? Ele se transforma em água e gás carbônico. Então, o gás produzido aqui é o gás carbônico. Então, quais foram os gases produzidos? Na primeira, gás hidrogênio. Na segunda, gás hidrogênio, e na terceira, gás carbônico. Então eu tenho aqui na letra E, ó, gás hidrogênio e o gás carbônico produzido aqui. Então aqui, ó, dica legal que fica, uma reação subsequente. Eu tenho as chamadas reações consecutivas, vamos dizer assim. Uma reação produziu duas substâncias. Uma dessas substâncias produziram novas duas substâncias. Então são reações subsequentes. Eu não parei aqui no H2CO3, eu não parei no ácido carbônico. O ácido carbônico, por ser instável, se transformou em duas novas substâncias, água e o gás carbônico. Beleza? Bem, gente, com isso a gente termina a primeira aula aí relacionada à reação química. Vimos como que nós temos a organização de uma reação, o que é uma reação, de certa forma, essa transformação que ocorre. Falamos sobre a equação química, né? O que é a equação química, que é a representação da reação. Isso é importante, como a gente escreve, como a gente faz a leitura dessa reação, a necessidade desse cuidado que a gente tem que ter. Falamos sobre as classificações, síntese, dupla troca, simples troca, deslocamento, como que acontecem as reações, para a gente poder entender a organização delas e aí sim fazer essa classificação, e de alguns tipos específicos, como é a reação termoquímica, que tem no caso, por exemplo, a reação de combustão, que é um exemplo das reações termoquímicas. Falamos sobre as reações de oxirredução, reações de neutralização, relembramos um pouco disso. Então a gente tem aí as formas de como a reação acontece. Falamos sobre alguns detalhes na resolução das questões que são importantes. Uma reação química é um processo que acontece dentro do seu organismo, que acontece no seu dia a dia, por muitas vezes a gente não se preocupa, não pensa no que está acontecendo. E elas são fundamentais para a gente. Legal? Então a gente se vê no próximo momento, numa próxima aula. Um grande abraço, até a próxima.